Então, e ele na época, ele fez um cálculo, João, ele era muito à frente do tempo dele, o Tele. Ele fez um cálculo que ele falou assim, eu vou ser treinador mais uns 6 anos, 7 anos. Não quero ser mais treinador. Então, e o que ele pensou? Coisa que dificilmente as pessoas pensam, porque as pessoas vêm, param e não querem saber. Ele falou, não, eu vou preparar um técnico do jeito que eu quero para assumir meu lugar. Esse era o pensamento do Terê. Então ele me escolheu. Ele me escolheu, porra, quando ele me escolheu, eu falei, meu Deus do céu. Então, o que eu fiz? Eu ficava quase eu ficava o tempo todo do lado dele. Também fiquei nas coisas tristes que ele passou, porque as pessoas pensam que o Terê só ganhou, não, perdeu também. E quando perdeu, abandonaram, eu sei, porque eu era assim, no Morumbi, eu vi as vitórias dele, mas vi as derrotas dele também. E derrotas assim como, tipo, abandono. Assim, a gente perdeu um jogo contra o Corinthians. O Corinthians veio do Japão, foi jogar um jogo no Japão, veio tudo cansado. E o Morumbi lotado, e o Corinthians ganhou do São Paulo no Morumbi. E no vestiário do São Paulo, onde que ele ficava lá no quartinho dele, depois eu assumi o quartinho dele, ele sentava lá e ficava recebendo todas as pessoas, lotava, aqueles ponta-mão de conselheiro, puxa-saco, aquelas coisas todas. Nesse jogo, e eu ficava com ele até aquela hora e depois ia embora pra minha casa, porque eu morava do lado do Morumbi, né? E ele vinha pra Barra Funda, os caras. Tinha um monte de gente pra trazer ele pra Barra Funda, né? Então, nesse jogo, eu cheguei no vestiário só pra me despedir dele, ele tava sozinho no quartinho dele. Eu falei, meu, caramba, como é que pode? Então, tudo que eu vi com ele acontecer, quando aconteceu comigo, eu senti, mas senti menos, porque eu estava preparado. Eu estava preparado. Já tinha o pé atrás. Claro, eu falei, isso vai acontecer comigo também. E aconteceu várias vezes, só que eu estava preparado. Então, eu ficava casando com ele o tempo todo, né? Eu era o cara que, por exemplo, porque naquela época não tinha scout, não tinha análise, não tinha nada. Então era eu que viajava a América todinha para ver os times que a gente poderia cruzar para Libertadores, né? Eu ia para Bolívia, eu ia para Argentina, eu ia para Venezuela. Eu corria atrás do negócio, trazia o relatório para ele, né? Porque antigamente não tinha, você não conhecia nada. A gente ia jogar com um time que a gente nem sabia, né? Quando a gente foi jogar contra o Vélez, eu falei, seu Tele, quando eu voltei com o relatório da Argentina, eu falei, tem um goleiro na Argentina, no Paraguai, bate falta pra caramba. Eu falei, como bate falta? Bate falta, Chilaver. O Chilaver. Só que ninguém conhecia o Chilaver. Ele batia falta pra caramba. E era uma novidade na época, né? Então eu corria o mundo com ele, né? E eu ficava o tempo todo nele, casal. Eu grudava nele, cara. Eu grudava nele, pra eleição, ele dando treino, eu ficava o tempo todo com ele. E ele me passando as coisas, e eu perguntava, né? Eu curioso pra caramba, perguntava, porque às vezes ele era meio assim, bravo, né? Não queria falar muito, né? Então, mas um dia que ele estava bem para falar, eu conversava muito com ele, tudo, né? A única coisa que assim que eu sinto também, uma das coisas que eu senti muito na vida do meu pai também que aconteceu, e com o seu Tele também, porque ele não viu o treinador que ele preparou. Porque ele me preparou para fazer o que eu fiz, né? E eu acho que se ele tivesse visto e falar, pô, eu fiz um cara bom, eu fiz um bom treinador, né? Eu fiz um cara que foi vitorioso, que é o que ele queria que eu fosse. Mas ele não viu isso, porque ele faleceu antes, né? Ele faleceu antes, ele começou a ficar ruim em 95 e faleceu antes, então ele não viu, ele não viu quem ele preparou para o futebol, né? Então isso é uma coisa que eu acho que ele ia ter orgulho, entendeu? Isso é uma coisa que fica comigo até hoje, fala, pô, o seu Tele ia ter orgulho de ter visto a minha carreira, né? Do cara que ele preparou, que a verdade é que ele me preparou muito, né, para isso, né? E claro que eu agarrei com tudo, né? E como treinador foi muito bom.